Bom dia, gente. Primeiro, agradecer a presença de quem já chegou aqui. Hoje a gente vai para o último encontro, na verdade, do curso Populações Tradicionais e Rurais em Tempos de Pandemia. Para quem conseguiu acompanhar todos, foi uma experiência bastante rica. A gente, cada quinta-feira, recebeu aqui, primeiro um representante da comunidade indígena, depois uma representante das comunidades quilombolas, e na semana passada a gente recebeu o seu coronel representando as populações ciganas. E hoje a gente vai encerrar essa conversa aqui, trazendo uma convidada bastante especial. A gente recebe aqui a Alane Lima. A Alane Lima é um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu, assim como a Patrícia falou da convidada dela, eu também acho que eu teria muita dificuldade em classificar e definir a Alane por uma ou outra coisa só, considerando tanto de posições que ela ocupa e representa de maneira bastante importante e atuante nas coisas. Então, eu vou deixar que a Alane se apresente. Primeiro, agradecer muito a Alane por ter aceitado participar desse curso, desse bate-papo, na verdade, e pedir, então, Alane, para que você se apresente para as pessoas. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. A gente que agradece. Eu acho que esses espaços, né, virtuais de comunicação, a gente está, com a pandemia, né, a gente foi obrigado também a estar ocupando, né, então são oportunidades para a gente que está no campo, né, para que a gente possa também ter o domínio e estar contribuindo com as pessoas que não podem estar junto, estar presencialmente conosco. A gente agradece demais também o convite, né, e essas relações de estar multiplicando as nossas experiências. Eu sou a Alane, sou filha de assentado da Reforma Agrária, sou camponesa, moro no assentamento Padre Gino, em Sapé, e estou como presidenta do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas e contribuo com a Comissão Pastoral da Terra, aqui na região da Várzea, né, do estado. E, enfim, vou contribuindo também com os grupos, com a comunidade, né, com o campo. Né? Então, a gente está nessa lida, né, durante esse período, contribuindo e se reinventando em novos tempos de desafios, né, que a comunidade camponesa, o campesinato precisa estar se reorganizando para poder, né, ir para enfrentamento a esses desafios que a gente vem vivenciando. Antes da gente começar esse assunto das dificuldades do momento atual, Alane, eu queria que a gente voltasse até um pouco e você contasse mais sobre essa coisa do Memorial das Lutas Ligas Camponesas aqui na Paraíba, né? Como a maioria do pessoal sabe, as ligas elas têm início em Pernambuco, né? No Engenho Galileia ali, mas a Paraíba foi também um polo muito forte nessa questão das ligas camponesas. E eu queria que você falasse um pouco das ligas aqui na Paraíba e também desse contexto, como foi criado esse memorial aqui na Paraíba, onde fica, falasse um pouco disso para quem está ouvindo a gente. Sim, sim. Então, as ligas camponesas, né, aqui na Paraíba, ela teve sua efervescência a partir da década de 40, em meados da década de 40, né, mais efervescente mesmo na década de 50, porém, né, não foi algo que surgiu aqui. Eu acho que Patrícia colocou muito bem, surgiu a partir de uma necessidade, né, dos trabalhadores rurais, dos canavieiros, em Pernambuco, na luta por seus direitos, né, e aí inclui melhores qualidades de vida, acesso a salário, né, lá no Engenho Galileia, em Pernambuco, né, e aí essa onda de reivindicação, né, ela foi tomando corpo, né, foi tomando fôlego, e João Pedro Teixeira, que é um dos líderes camponeses, né, mais conhecido hoje nacionalmente, inclusive titulado Herói da Pátria, ele teve uma relação, né, e um papel importantíssimo na chegada das ligas aqui em Sapé, que é considerado hoje berço das ligas camponesas, né, do estado da Paraíba, município de Sapé. E João Pedro teve toda uma relação, né, de romance com Elizabeth Teixeira, moça branca, de família, né, com as condições
razoáveis, econômicas, filha de pequenos proprietários, porém que tinha uma cabeça de grande proprietário, né? E aí, quem iria concordar, né, na situação que o pai estava, de Elizabeth Teixeira, que ela se relacionasse com um negro, pobre, camponês, né, que trabalhava em pedreira, se relacionando com a filha dele, que tinha tudo para casar com outro proprietário e assim aumentar os bens da família. Né? Então, Elizabeth, ela vai de encontro a toda a estrutura familiar, né, da família Teixeira. Não, Quirino, que é a família de Elizabeth. Altino. E aí, com base nisso, né, Elizabeth foge, ela sente que essa relação, esse amor que ela sente por João Pedro, que surge no barracão da fazenda do pai, né, ela que assumia o espaço de comercialização dos pais. O barracão é uma estrutura em que os trabalhadores, como pagamento, né, recebiam e tinham que comprar, eram obrigados a comprar no barracão, que era ofertado pelo dono, né, da propriedade, no caso, o pai de Elizabeth. E aí eles dois se encontraram, né, João Pedro, já muito indignado porque seus pais, né, sofreram muito com essa questão de trabalhar em fazendas, de serem jagunços de fazenda, né, João Pedro já tem essa base histórica, né, de se revoltar com os proprietários que exploravam os seus trabalhadores, né? Então, quando ele veio trabalhar aqui, quando trabalhava aqui em Barra de Antas, quando conheceu Elizabeth Teixeira, ele já tinha esse espírito de articulador, de mobilizador, né? Então, Elizabeth Teixeira ainda muito, né, recatada, porque não, a educação que recebeu era para que se contivesse, né, não era uma educação em que ela tinha que expor as suas ideias, as suas opiniões. Então, se relaciona com uma pessoa que é totalmente o contrário daquilo que a família sonhou para ela, e que vai, inclusive, de encontro ao que o pai, né, ao que os seus familiares defendiam. Então, Elizabeth rompe com essa relação da família, né, família de sangue, e se foge com João Pedro Teixeira e casa em Cruz do Espírito Santo, né, e daí se inicia todo um processo de mobilização com as camponesas aqui na região de Sapé, Cruz do Espírito Santo, Mari, né, e também São Miguel de Itaipu, toda uma relação de articulação para que as camponesas e os camponeses, né, que eram tidos, né, tinha sua força de trabalho explorada pelos proprietários, se revoltassem contra, né, que lutassem por seus direitos. E, inclusive, João Pedro, né, foi perseguido pelo grupo da Várzea, que aí é uma longa história também, era um grupo de latifundiários que detinham, né, todas as propriedades de terra aqui na nossa região e em quase toda a Paraíba, no Vale, no litoral, né, no Agreste. E aí esse grupo se organizava, né, para eliminar todo tipo de rebelião, de explosão, de mobilização da classe camponesa organizada, né? Então assim surgiu as perseguições contra João Pedro Teixeira, né, que era um negro pobre que trabalhava, que se casou com a filha de um pequeno proprietário que também, né, contribuía e se sentia parte desse grupo. Então, com base nisso, João Pedro Teixeira foi perseguido, né, Elizabeth também foi muito perseguida, foi armada uma emboscada para João Pedro Teixeira, assassinaram ele, tentaram assassinar ele 3 vezes, né, na segunda tentativa, assassinaram João Pedro quando ele tinha ido em João Pessoa conversar com um advogado, né, e na vinda de João Pessoa, quando ele desceu lá na BR-230, em Sobrado, sentido Sapé, que é para a comunidade Barra de Antas, né, ele foi abordado, né, covardemente e levou 3 tiros, né, no peito e nas costas. E aí não resistiu, né, e veio a óbito, e hoje é considerado, né, um dos maiores líderes camponeses, né, de nossa história. Elizabeth Teixeira, né, João Pedro, ela sempre acompanhou os processos de articulação, de mobilização que João Pedro, junto com outros companheiros, porque João Pedro percebeu que ele sozinho não teria condições, inclusive, de abranger, né, o nível a quantidade de camponeses, de poceiros,
que existiam na região, porque aqui é muito, mas muitos poceiros nós tínhamos aqui. Nós tínhamos uma região que era 70% rural, né? Então, o município era bem pequenininho, a título de cidade, né? E aí, de zona urbana, então, toda a economia gerava da zona rural. Então, a gente tinha um quadro bem amplo, né, de camponesas e camponeses que eram poceiros, e até sem terras, né, e com esse processo de articulação e de diálogo de João Pedro, junto com os outros companheiros, conseguiram, então, ver, né, e se organizar contra esses proprietários. E aí, Elizabeth Teixeira, com o assassinato, né, do seu companheiro, de João Pedro, que sempre era, né, interrogada, não, era sempre questionada por João Pedro, se ela iria continuar a luta, porque ele já sabia que isso iria acontecer. Veja, um homem negro, pobre, camponês, que trabalhava para os proprietários, para os pequenos proprietários, se organiza e consegue organizar outros agricultores para poder lutar contra, né, quem dava emprego a eles. Isso é revoltante para quem é proprietário, para quem detém terra, para quem detém poder, isso é uma afronta, né? Historicamente, isso não pode acontecer. Então, o que puderem fazer para eliminar, né, essas forças que conseguem organizar, vão fazer. E isso se prevalece até os dias de hoje, né? A gente percebe isso muito claramente. E aí, com o assassinato de João Pedro Teixeira, Elizabeth tinha o papel, antes dele morrer, de educar os camponeses que não conseguiam ler, né, que não conseguiam identificar as informações dos jornais. Porque com aquele ápice, né, de camponeses se organizando aqui na nossa região, isso virou notícia, né, mundialmente. Então, Paraíba vai se tornar, né, Sapé vai se tornar uma nova Cuba. Na época também estava acontecendo o processo de revolução em Cuba, né, e teve toda uma articulação também aqui, a gente tem, inclusive, esses dados, né, que comprovam a ida de João Pedro, a ida de Elizabeth Teixeira, a ida de João, a ida de Nego Fuba, né, para tentar dialogar essa relação, a gente tem tudo isso comprovado, né? Então, era um medo para o Estado, né, na época, era um medo para o país. Então, veja só, Sapé, uma cidadezinha no interior da Paraíba, no Nordeste, tendo um poder de mobilização e de organização, hoje considerado, né, o maior movimento camponês que já houve no Brasil, né? Então, sem participação nenhuma do Estado. Eram os camponeses orgânicos que se organizaram contra, né, todo esse processo de opressão. E aí, Elizabeth Teixeira tinha o papel, né, importantíssimo de ler as informações dos jornais para as camponesas e para os camponeses que não sabiam ler, porque não tiveram acesso à educação. E aí, Elizabeth Teixeira, onde hoje é o memorial, né, que era a casa deles, da família, eles têm uma sala, né, quem já foi sabe como é que é o espaço, tem uma sala grande, e aí ela consegue, né, dizer, a gente conseguiu reunir a família em 2014, eu vou chegar lá ainda para poder comentar, né, mas houve toda depoimentos dela, né, dizendo que ali tinha uma mesa grande, e que toda de manhãzinha, a partir das 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, chegava bastante camponeses querendo ouvir a notícia do jornal, porque era o jornal que se tinha, né, a única fonte de informação dos camponeses, para saber como era que estava sendo a organização e as estratégias dos latifundiários, para saber como era que o povo da cidade estava se organizando, né? Então, Elizabeth teve o papel fundamental, né, de formação das camponesas e dos camponeses no período das ligas, né? E aí, com o assassinato de João Pedro Teixeira, houve toda uma desestruturação familiar na família Teixeira, né? Elizabeth Teixeira, depois que se comprometeu, né, que ela diz a sua famosa frase, né, que nos inspira e que nos move até hoje, de responsabilidade e de continuidade da luta, quando ela diz, eu marcharei a tua luta, né? Então, isso traz para a gente uma carga de responsabilidade, né, como ela se sentiu também no leito de morte do seu companheiro,
né? Então, Elizabeth Teixeira deu continuidade, né? E aí, de uma forma ainda mais segura, por ser mulher, né? Por saber também que, na época, todo o contexto da sociedade mesmo da época, né? Dos povos, era uma educação de que as mulheres tinham que estar em casa, tinham que ajudar o homem a fazer os trabalhos, tinha que cuidar dos filhos, e não papel de liderança, né? E Elizabeth Teixeira, a primeira coisa que ela faz quando ela assume a liderança das ligas camponesas é visitar família por família da comunidade da Fazenda Antas, que hoje, né, é um conflito, é uma luta pela terra aqui na nossa região, que é considerada o trunfo, né, da bancada ruralista, mas a gente vai chegar lá. E aí, com base nisso, Elizabeth Teixeira consegue ser ainda mais articuladora, ela consegue reunir, né, mais de 13 mil camponeses e operários do campo e da cidade para se organizar, né, contra essa força que, inclusive, foi capaz, né, de tirar a vida, de ceifar a vida dos companheiros. Né, muitas pessoas, e aí o grupo da Várzea também, achava que com a morte de João Pedro, né, a luta iria se acabar, e aí tem inclusive uma frase dele que diz, antes dele falecer, que ele fala assim, eu sei que o negro vai morrer e que essa luta vai ser abafada, mas quando ela se levantar mais tarde, caboclo, não tem água que apague esse fogo, né, então, como fogo de muturo, né, então essa frase dele é o que nos move hoje, né? E assim, a gente percebe a continuidade da luta, por isso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Né? Eu sou fruto da reforma agrária com base, né, que iniciou desde o processo das ligas camponesas aqui na nossa região. Então, Elizabeth Teixeira teve um papel importantíssimo, né, na continuidade da luta, na reanimação do nosso povo, dos camponeses e das camponesas, mostrou às mulheres a capacidade que nós tínhamos, inclusive de liderar, de tomar a frente de um processo organizativo, de mobilização e de articulação, de luta por direitos, né? Então, Elizabeth Teixeira, ela foi a continuidade, né? A mulher marcada para viver, porque depois da morte de João Pedro, sua família foi toda desestruturada. Ela foi obrigada a fugir, né? Para não morrer também, ela foi obrigada a fugir. Foi presa, não foi torturada, porque o exército tinha um respeito com ela, e aí ela deixa isso muito claro, né? Por ser uma filha também, né? De um pequeno proprietário que tinha toda uma relação. Enfim, a gente não sabe, mas a forma que foi tratada a Elizabeth, né, não foi a mesma forma que foi tratado Nego Fuba, Pedro Fazendeiro, que inclusive foram desaparecidos e até hoje a gente não sabe, né, onde foi parar, onde eles estão, em que paradeiro estão. Né? Mas aí a gente sabe que foram mortos, né? Foram mortos porque a política da época, a forma que eles tinham de resolver as questões, e principalmente essas pessoas que eram metidas, né, a lutar por direitos, era assassinando, era dando um sumiço. Né? Então, a gente não tem a certeza, né, mas a gente sabe que isso aconteceu, porque era o método utilizado na época. Então, com a morte de João Pedro Teixeira, continuidade e perseguição a Elizabeth Teixeira, né, Elizabeth teve que se ausentar um pouco da família para poder, inclusive, garantir, né, a sua sobrevivência. João Pedro foi assassinado em 2 de abril de 1962, né, em julho, depois do assassinato de João Pedro Teixeira, a filha mais velha, né, de Elizabeth Teixeira toma veneno porque diz que não vai aguentar ver a mãe também sendo assassinada, né? E aí, Oi. E aí, então, por não aguentar também ver a mãe sendo assassinada, né, devido ao tanto de perseguição que já se tinha, policiais, né, daqui da região, indo lá para a casa de Elizabeth e dando tiro nas portas, né, então tudo isso amedrontou a família, né, tudo isso fez com que a família de Elizabeth, seus 11 filhos, ficassem assustados, né, e aí a filha mais velha de Elizabeth
não resistiu e tomou veneno, né? Então, foi o primeiro golpe pós-morte de João Pedro, né, que se teve, que foi o suicídio da filha de Elizabeth. Após o suicídio da filha de Elizabeth, Elizabeth estava junto, né, em reunião com os demais companheiros das ligas, e aí os filhos dela estavam trabalhando, estavam no roçado, brincando, e de uma hora para outra escutam tiros. E quando Elizabeth, assustada, corre, porque vai ver que seus filhos não estão dentro de casa, estão fora de casa, né? Um de seus filhos, chamado João Pedro, também, leva um tiro na cabeça. Né? E esse filho, né, que levou o tiro na cabeça, era um dos filhos que sempre dizia que iria vingar a morte do pai. Quando ele via o carro dos fazendeiros passando em frente à casa deles e o carro dos policiais, ele sempre dizia: mamãe, quando eu crescer, eu vou vingar a morte do meu pai. Eu mato quem matou meu pai. Então, com base nisso, o ódio era tão grande que até tentaram assassinar o filho de João Pedro, para que essa luta ela não desse continuidade. Né? Então, o filho de Elizabeth Teixeira, com 10 anos, 10, 11 anos de idade, levou um tiro na cabeça também, mas não veio a óbito. Foi para o hospital, fez cirurgia, né, mas não conseguiu ficar bem novamente e ficou com déficit, né, por conta do tiro, porque perdeu massa cefálica. E aí, depois disso, né, os filhos de Elizabeth, que ela teve que fugir novamente, depois disso tudo, né, Elizabeth Teixeira teve seus filhos separados, né, o irmão de Elizabeth, quando chegou na casa, viu que Elizabeth não estavam lá, e aí ele levou seus filhos, né, para a casa do avô, né, da família dos pais de Elizabeth Teixeira, e quando chegaram lá, tem a famosa, inclusive das ligas camponesas, tem uma parte que sempre o pessoal costuma falar, que é sobre a divisão das famílias na calçada da casa da mãe de Elizabeth, que é uma cena muito triste, né? Que é um momento de divisão dos filhos de Elizabeth Teixeira. Como ela não tinha condições. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Patrícia? Tô sim, você está me ouvindo? Está ótimo, estou aqui. Pronto, então, como Elizabeth Teixeira tinha saído, né, saído de casa, né, então os filhos, só um minutinho aqui que eu acho, aqui foi. Então, quando Elizabeth saiu, né, então o irmão de Elizabeth recolheu os filhos dela, levou para a casa dos pais e fez o processo de separação dos filhos entre o irmão, de divisão dos filhos entre os irmãos, né? Sempre foram uma família muito unida, e aí Elizabeth sempre coloca isso nas suas entrevistas, nas suas falas, né, que sempre, a relação familiar que houve, né, a educação que João Pedro e Elizabeth passaram para os filhos, foi sempre da importância de estarem juntos, né, principalmente na conjuntura da época, né, então com o assassinato da filha mais velha, com o tiro na cabeça, né, de um dos filhos mais novos, de Elizabeth Teixeira, a família os filhos que ainda ficaram, né, foi levado para a calçada do pai de Elizabeth, né, e foi feita a divisão. E aí, no momento da divisão, ela diz isso muito claramente, e os filhos também dizem isso no reencontro que nós tivemos em 2014, foi um momento muito duro para a família, né, para as filhas, principalmente, porque disseram que no momento da calçada, os tios delas escolhiam por cor, né, diziam, não, eu quero essa porque essa daqui é mais branca, e ela pode, né, estudar e pode fazer, e pode contribuir em casa. Eu quero essa daqui porque ela pode ajudar em casa na cozinha, né? Os mais negros, né, que foram os homens, foram os últimos a ser escolhidos porque não era agradável a cor, né? E relembrava o pai, né, que era João Pedro Teixeira. E, inclusive, só ficaram porque se viram de mão de obra, né? Então, assim, Elizabeth Teixeira sofreu, além da perda do marido, além do suicídio da filha, além da tentativa de assassinato do filho, de um dos filhos, né? Todos os filhos, foram repartidos
como se não tivessem, né, nenhuma relação familiar com quem levou eles. Então, assim, Elizabeth coloca isso e colocou isso de uma forma muito dura, né? Inclusive, a gente tem registro disso dela falando, e que para a gente ainda é muito forte, né? Que a gente sempre tenta, claro, a gente dialoga sobre isso porque é parte da história que a gente precisa dizer, né? Mas que para a família isso é algo muito dolorido. Então, com base nisso, né? Todos os filhos foram divididos. A Marta, junto com a Inês, que era a filhinha mais nova, depois de algum tempo foi para o Rio, né? E cresceram achando que Elizabeth Teixeira, né, não gostavam deles, que João Pedro Teixeira não era um homem legal, que era um homem que roubava terra, que lutou contra o avô. Então, a educação que os filhos tiveram, né, os filhos de João Pedro e Elizabeth Teixeira, até um determinado tempo, era que a família, né, os pais abandonaram ela, João Pedro Teixeira foi assassinado porque era um rebelde, né, e não explicavam o porquê. Né? Então, foi criando um ranço, né? Qual a família, quais são os filhos? Claro, os mais velhos tiveram, né, um pouco da memória, um dos filhos foi estudar em Cuba, depois dessa relação das ligas camponesas com Cuba, né? Isaac foi estudar lá, estudar medicina, né? E Fidel teve toda uma relação de apoio, inclusive convidou a família, depois do assassinato de João Pedro Teixeira, para ir para lá. Mas Elizabeth Teixeira se comprometeu e disse que não iria, porque acreditava numa reforma agrária, uma reforma agrária no nosso país. E aí, depois de tudo isso, né, Elizabeth foge daqui, anistiada, né, vai para o Rio Grande do Norte e fica lá, né, muda nome, troca de identidade, muda o nome para Marta, né, e vive como professora, né, e depois de muito tempo, o Eduardo Coutinho, né, consegue encontrá-la, né, e consegue fazer o primeiro filme, Cabra Marcado para Morrer, gravar, fazer aquele filme, né, com todo um relato das ligas e com filmagens de Elizabeth, e ela falando, inclusive, como Marta ainda, né, e a comunidade de São Rafael que ela foi, né, ninguém sabia quem era Elizabeth, como foi o processo dela chegar até lá, que não sabiam que ela foi foragida, né, e aqui ainda em Sapé, né, permaneceu, né, aquela luta abafada, porque foi no momento, né, do golpe militar, o primeiro lugar de intervenção, quando foi decretado o golpe civil-militar, foi aqui em Sapé, né, com os camponeses e as camponesas. Então, isso é preciso ser dito, né? Isso é preciso a gente saber no nosso município, que a gente tem um marco histórico que a gente precisa refletir, né? A gente tem o sangue, é considerado o berço das ligas camponesas, mas a gente também tem um reflexo de muita repressão, né? Repressão do Estado, né? Então, com base nisso, né, a partir da década de 90, de 70, com a primeira luta pela terra, né, reiniciou novamente o fogo de Muturo, como João Pedro Teixeira vinha dizendo, né, foi pegando. Né? Então, aconteceu aqui no estado, na região do Agreste, a primeira luta pela terra, a Grande Alagamar, né, que foi notícia em todo o país, né, a ocupação de uma terra, e iniciou, a partir da década de 90, a luta pela terra, com o apoio dos movimentos e das pastorais sociais. Nesse caso aqui, a Comissão Pastoral da Terra. Né? Então, a Comissão Pastoral da Terra, com base já em experiências das SEBs, né, de ouvir os clamores do povo que sofriam, né, que passavam por sofrimento, por dificuldade, né, começou a lutar junto com eles por seus direitos. E lutar pelos direitos também é lutar pelo acesso à terra. Né? Então, iniciou aqui o processo de luta pela terra, e na nossa região, né, começou a comunidade aqui, o assentamento Padre Gino, 21 de abril, Nova Vivência, Boa Vista, como continuidade das ligas camponesas. Claro, num outro contexto, né, porque era um outro momento, já tinha passado, né, aquele momento do auge das ligas, já tinham sido muitas pessoas assassinadas, muitas pessoas torturadas, Elizabeth estava foragida, né, então iniciou todo o processo de luta, novamente, de luta pela terra. A Elizabeth já tinha voltado depois de um diálogo com Eduardo Coutinho, né, e de toda uma discussão, a gente conseguiu,
né, aproximar os filhos, mas aí, com esse processo de luta pela terra aqui, né, iniciou, né, também a reflexão de por que essa luta pela terra, de onde surgiu isso, né? Então, foi a partir disso que começou as reflexões para que hoje a gente tivesse o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Porque na década de 90, com a ocupação da Fazenda Antas, que fica de frente ao Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, que foi aonde iniciou os primeiros processos de mobilização e articulação das ligas camponesas com os poceiros, né? Hoje, na década de 90, iniciou um conflito de luta pelaquela terra, porque os poceiros, com base nas reflexões que Elizabeth, que João Pedro, que Nego Fuba, que Pedro Fazendeiro, e que aí mais recente, né, a Comissão Pastoral da Terra, os padres das SEBs, né, começaram a fazer com as famílias, retomou aquele fogo que estava adormecido para lutar por seus direitos, né? Então, iniciou o processo de reflexão da luta pela terra, né? Iniciou também a reflexão sobre a importância do camponês e da camponesa, e aí a gente percebeu também que, durante esse período, a palavra camponês e camponesa, ela foi muito negada, né? Quem se chamava de camponês e camponesa aqui era perseguido, né? E aí vem o novo termo, né, colocado pelo agronegócio, que é agricultor e agricultora, né, que descaracteriza a figura do camponês e da camponesa. Se você for dizer aqui, ainda para alguns agricultores mais velhos, camponeses mais velhos aqui, que eles são camponeses, eles vão dizer que não são camponeses não, que são agricultor, né? Então, assim, há uma negação muito grande desse termo, porque associa as ligas, né? E o que foi repassado depois do assassinato de João Pedro Teixeira, depois do assassinato de Nego Fuba e Pedro Fazendeiro, depois de Elizabeth ter fugido para não ser morta, depois da repartição da família, da divisão das famílias de uma forma grotesca, né? A palavra camponês foi tida aqui como uma palavra que falasse nisso significava que você era rebelde, né? Então, você também tinha que ser perseguido, tinha que ser torturado. Então, era melhor negar isso, era melhor dizer que não era camponês, que era poceiro ou que era agricultor, do que dizer, né, e que teve, que fez parte, que conheceu Elizabeth, que conheceu João Pedro. E aí, a gente, né, o Padre Hermínio, que contribuiu demais, e ele foi uma das pessoas que mais refletiram, né, fez com que começou a questionar os camponeses da comunidade de Barra de Antas, que foi aonde João Pedro e Elizabeth moraram, começou a questionar um pouco das histórias, né, quando ia para os mutirões da fazenda, quando teve a primeira ocupação, começou a perguntar, mas como foi a história dessa terra aí? Que história tem essa terra aqui que vocês estão lutando por ela? E quando começou os próprios camponeses, né, rememorar o processo de luta que já tinha tido ali naquela região, né? Então, claro, o padre já sabia, porém isso tinha que ser algo que surgisse dos camponeses e das camponesas para que eles se sentissem parte e motivados a continuar a luta. E aí os camponeses, né, começaram a fazer ainda muito timidamente, porque ainda era um nome muito temido, a Liga Camponesa ainda era muito temida, porque a forma que era passada era que era uma coisa ruim, né, mas que quando a gente ia conversar nos corredores com os agricultores, com as agricultoras, com as camponesas e os camponeses, eles sabiam dizer como era que de fato tinha acontecido as ligas. E aí os próprios camponeses, né, começaram a perceber a importância de se ter um lugar de memória que trouxesse a história daquela região, da nossa região, né, porque era uma região rica de história mesmo, na luta pela terra, para todo o país, né, uma região de resistência, é uma região que apresenta, né, um dos maiores movimentos do povo camponês, que foram as ligas camponesas. Então, iniciou-se, né, o mutirão de busca por artefatos das ligas, carteirinhas para saber quem era sócio, né, os microfones, as camisas, a chaleira que era usada nos mutirões das ligas, quando ia para alguma reunião, então levava panela para fazer comida, isso tudo. Então, começou a fazer uma busca desses artefatos para que pudesse ter um espaço que pudesse guardar tudo isso, né, juntar tudo isso para que se visse de memória.
e de memória que fizesse com que o povo despertasse o desejo de continuar essa memória, de continuar a luta. Né? Então, nós tivemos o padre, né, padre Hermínio, que era também o diácono de lá da comunidade, do município de Sobrado, né, e de Riachão. Ele começou a fazer um levantamento, né, dos espaços que se tinha. Então, uma casa que tinha lá bem pertinho da igreja, da comunidade de Barra de Antas, que inclusive meu avô morava lá, que é da nossa, nossa família morou, né? Então, meu avô fez a doação, né? E Padre Hermínio fez a doação para a igreja, e Padre Hermínio doou esse espaço para ser o primeiro memorial João Pedro Teixeira. O primeiro nome era Memorial João Pedro Teixeira, que armazenou, né, carteirinha, microfone, uma cruz, que era das mobilizações. E aí, na discussão disso, foi fomentado a ideia, né, de além daquele lugar de memória, além daquele espaço de memória. E aí foi quando fomentou a primeira caminhada do marco onde foi assassinado João Pedro, onde João Pedro desceu para a gente fazer o mesmo trajeto que João Pedro fez no dia em que ele foi assassinado. E nós fizemos, no dia 2 de abril de 2002, a primeira caminhada só de camponesas e camponeses e algumas pessoas que se solidarizavam à causa, né, que concordavam também em fazer um espaço de memória. Então, vieram, né, muitas camponesas e camponeses, muito mais de 3.000. A gente conseguiu fazer uma caminhada de lá da BR, onde João Pedro Teixeira desceu, né, fez o mesmo trajeto, até o lugar onde ele foi tombado, né, que nós fizemos um ato lá, um ato político, de denúncia, tudo isso protagonizado pelas camponesas e pelos camponeses, junto com a Comissão Pastoral da Terra e aí as comunidades. Quando a gente saiu de lá, a gente foi em direção ao memorial, e foi o primeiro momento que a gente tinha convidado já a Elizabeth para ir conosco para esse momento, né? Porque a figura dela é uma figura ainda, né, que nos motiva, né, que nos dá força, inclusive, para continuar. E Elizabeth não conseguiu passar do rio, que foi o lugar onde teve a primeira tentativa de assassinato de João Pedro Teixeira. Ela não conseguiu passar daquele espaço, porque para ela ainda era muito forte. E assim, quando a gente chegou lá, né, ela pediu automaticamente para que levassem ela embora. E aí, ao decorrer do tempo, a gente foi fazendo, né, montou-se um grupo, junto com a Comissão Pastoral da Terra, junto com alguns professores aqui do município de Sapé, junto com alguns professores da Universidade Federal da Paraíba, para fazer uma coleta de informações sobre as ligas na Câmara Municipal de Sapé, né, para fazer uma coleta de informações no Colégio Gentinho Lins, que era a sede das ligas camponesas na época, né? Então, foi quando conseguiu, né, bastante materiais para que pudesse também estar exposto lá no memorial. E com todo esse processo, né, a gente descobriu também que aquela casa que hoje é o memorial era da família de João Pedro Teixeira. Então, para a gente, não tinha lógica a gente estar com uma casa, claro que tem toda a relação, né, histórica com a família, porque era a comunidade que eles viviam, mas que a casa dele estava na mão de pequenos proprietários também, né, sendo um espaço que viveu a família Teixeira. Então, isso não podia acontecer. Né? Então, nós conseguimos, em 2012, né, 2006, conseguiu fazer a fundação da ONG Memorial das Ligas Camponesas, porque a gente entendeu que o contexto de luta das ligas não foi só a família, não foi só João Pedro Teixeira. Claro, a gente reconhece o papel que ele teve nesse processo, o papel que Elizabeth teve, porém, também tiveram outras pessoas que, inclusive, foram mortos, né, que hoje são mártires. Então, era preciso também lembrar desses no nome. Foi quando, em 2006, foi criada a ONG Memorial das Ligas Camponesas. E aí continuou, né, a luta pela Fazenda Antas e continuou também a luta por materiais e artefatos das ligas que pudessem estar compondo o memorial. E muitos livros chegaram, porque a gente começou a fazer uma articulação na universidade, né,
com outras instituições também que já trabalhavam com as ligas, para que a gente pudesse armazenar essas informações no memorial, né, e lá ser o espaço que de fato tivesse e aglutinasse mais informação sobre as ligas camponesas. E aí, quando foi em 2012, né, depois de muita luta, a gente conseguiu luta com o Estado, né, para que a gente pudesse desapropriar aquelas terras. E nós conseguimos a desapropriação de 7 hectares de terra, a parte de trás, que era a parte da terra que João Pedro e a família trabalhava, e a parte da casa, que são 2 hectares. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. E aí, essa casa a gente conseguiu o tombamento, a desapropriação e tombamento em 2012, no cinquentenário do assassinato de João Pedro Teixeira. Né? E de lá para cá, a gente vem tentando fazer uma gestão daquele espaço de forma autônoma das camponesas e dos camponeses. E aí a gente conseguiu, né, fazer esse processo e vem tentando até hoje, transformando daquele lugar, além da memória, mas também um espaço que vai garantir a continuidade da luta. E aí foi também decidido mudar o nome, né, do memorial, de além de memorial das ligas, porque não só contempla as ligas camponesas, ser memorial das lutas camponesas, porque é como uma continuidade da luta que João Pedro e Elizabeth Teixeira tiveram, junto com os demais companheiros, né, na luta por direitos do povo do campo com qualidade de vida. Né? E aí luta por terra, luta por saúde, luta por uma alimentação saudável, luta por um velório, né, e um enterro digno. E assim, com base nisso, a gente foi se inspirando, né, e continuando esse processo de luta. Então, hoje o memorial assume uma tarefa importantíssima, tem um papel importantíssimo para o povo do campo, porque é lá que reúne a memória, né, a memória das ligas, né, impulsionada, né, e aí nós, né, a luta de hoje é impulsionada com essa memória para dar continuidade, né, e aí a gente entende que a continuidade é as áreas de assentamento da reforma agrária, é o processo organizativo das famílias no campo, né, é a melhor qualidade de vida, de permanência, de garantia de permanência das famílias no campo, né, com qualidade de vida, com acesso à educação, com acesso à saúde, com acesso a lazer, né, com acesso à tecnologia, assim como antes João Pedro e Elizabeth Teixeira, Nego Fuga e Pedro Fazendeiro tanto lutaram. Né? Então, assim, aos poucos a gente vem, né, nessa luta, tentando conseguir, tem que ir para o enfrentamento contra o governo de estado, contra o governo municipal, governo federal, mas é um processo de luta, né? As ligas camponesas passou a vida toda para conseguir alguma coisa, né? Só veio conseguir depois de todo um processo trágico de luta, né? E a gente vem dando continuidade com alguns resultados, né? Claro, a reforma agrária não aconteceu no nosso país, porém a gente tem pequenas experiências, né? Que já é fruto de um processo de luta que as famílias vêm tendo acesso à terra, fragilizado, né, mas vem tendo acesso à terra, mas que a gente ainda continua, né, com a luta de dizer que é preciso dar a garantia, né, que esse povo continue na terra, a garantia de permanência do povo na terra. E o memorial, né, das ligas e lutas camponesas assume também essa tarefa, de estar junto, relacionando o processo de luta, né, das ligas, da memória, com as lutas atuais. E hoje ele apresenta, né, um espaço educativo também, mas um espaço como lugar de memória. Nós temos a casa que morou a família Teixeira, né? Lá a gente caracteriza como lugar de memória, porque não é museu, mas é um espaço de memória e memória viva, né? Porque todo o material que tem lá foi com base no que as pessoas falaram. Então, como elas vinham falando, né, são recortes de jornais, né, a gente pretende mobiliar a casa de acordo com o que Elizabeth falou que era, e os filhos também falaram que era, como eram, né, mas, assim, é um processo lento, porque a gente está lidando com estrutura tombada, né, estrutura tombada tem uma série de burocracias e também recursos é necessário, né, a casa para ser tombada, né, precisou de fazer uma restauração, e para fazer essa restauração foi feita muito rápida, né, então
a restauração feita não foi uma restauração que deu uma garantia de continuidade na qualidade da estrutura da casa. E aí a casa hoje está em situações, né, precárias, digo isso, no reboco, em algumas linhas, porque a gente tentou, no ato da reforma, manter as estruturas, né, manter ainda o que tivesse desde o período das ligas, desde o período que Elizabeth Teixeira, junto com sua família, moravam lá. Então, assim, é muito antiga a casa, inclusive as janelas, as portas, ainda se mantêm as originais. Né? Então, hoje o memorial assume esse papel de manter naquele espaço o lugar da memória, e quem vai lá sente um peso muito grande, um peso energético, né? Porque a casa ela é muito mística, né? É onde você rememora e revive todo um processo de luta que aconteceu, claro, há 60 anos atrás, há 70 anos atrás, mas que ainda é muito presente. Né? A gente ainda continua lá vendo uma comunidade que é esquecida pelos governos, né, que vive à mercê, que vive quando chove sem poder ter acesso a espaço nenhum, que vive sem ter acesso a políticas básicas de saneamentos, sabe? Então, uma comunidade que lutou 22 anos pela terra e que de última hora, só porque o proprietário da terra é um desembargador, não conseguiu a desapropriação, mas não conseguiu a emissão de posse. Então, há ainda uma relação, né, judiciária com esses grandes latifundiários que a gente não consegue romper, né, porque é muito além. Há uma articulação muito além daquilo que a gente pensa. E aí, a Fazenda Antas, né, eu falei que era trunfo da bancada ruralista, porque a gente lutou, os camponeses e as camponesas lutaram 22 anos, tiveram 3 de desapropriação, mas só em 2015 a gente conseguiu a emissão de posse. E quando foi todo mundo, né, doido para ir para a terra para produzir, quando a gente menos esperou, houve na votação, né, lá em Recife, a perca do processo. E aí voltou tudo para estaca zero. Os agricultores não podiam acessar a terra, né, porque se considerava litígio, então é crime, poderia prejudicar eles. Foi a terra mais cara de todo o processo da reforma agrária, pago, né, mais caro. O preço foi 1 bilhão e tantos mil. Então, assim, para a reforma agrária foi uma das terras mais caras. Né? Então, assim, para o proprietário, era maravilhoso, porém ele não queria, porque ali é uma representação histórica. Perder aquela terra da Fazenda Antas, que é berço das ligas camponesas, para sem terra, para poceiros, para camponeses que lutam pelos seus direitos, é perder toda uma questão histórica de repressão, uma representação estrutural. Né? Então, é nesse contexto que a gente busca um pouco, né? Mas, enfim, o memorial hoje está nessa perspectiva, né, de apresentar o espaço das 7 hectares, que foi da família, onde a família Teixeira vivenciou, como um espaço de memória, mas também como um espaço de luta. E apresentar espaço de luta é apresentar minimamente como é a realidade do povo do campo no campo. Né? Então, assim, hoje nós temos lá 28 famílias camponesas da comunidade de Barra de Antas que lutaram pela terra, né, da Fazenda Antas, mas que teve o processo, né, barrado, parado, voltado à estaca zero, e que aí nesse período não é legal a gente entrar com alguma ação contra, porque a estrutura que a gente vem vivendo hoje no nosso país é que se a gente fizer isso aí é que a gente perde mesmo, porque o governo que está aí é contra todo o processo organizativo das camponesas e dos camponeses, principalmente quando se trata de reforma agrária. Né? Então, o memorial hoje tem 28 famílias da comunidade Barra de Antas, trabalhando de forma agroecológica, sem a utilização de agrotóxicos, né? Na perspectiva de um sistema agroflorestal, e aí tudo isso é baseado no que João Pedro, o mais interessante e o que mais nos move é isso, porque sem querer a gente estava fazendo aquilo que João Pedro sonhou um dia. Quando a gente foi ler, né, o livro de Memórias do Povo, que a irmã Tony fez a coleta, né, das pessoas que vivenciaram as ligas, e de Elizabeth Teixeira, né, ela dizia que João Pedro, o que era que João Pedro tinha ali naquela terra, que hoje é o Memorial das Ligas.
E aí ela diz, né, que tinha não sei quantos pés de coco, 62 pés de coco, pé de cajueiro, pé de manga, pé de caju, ou pé de goiaba, pé de jaca. E a gente vinha fazendo esse processo de recuperação daquela terra, porque a gente acredita que o sonho de João Pedro também era esse, de João Pedro, de Elizabeth e de todo mundo que vivenciou nas ligas. Né? Então, a gente conseguiu estar transformando aquele espaço como João Pedro sonhou um dia. Então, assim, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, sabe? Então, Elizabeth Teixeira, quando vai lá, né, hoje ela já consegue, né, ela fica admirada demais, porque muito feliz, porque ela sabe que a luta está continuando, né, ela fica triste, porque ela sempre diz que a reforma agrária ainda não aconteceu no nosso Brasil, mas ela fica feliz porque a luta está continuando, né, então, é isso, hoje a gente tem turmas da EJA funcionando, alunos, né, jovens e adultos da comunidade Barra de Antas que não sabiam pegar numa caneta, né, inspirado na educação que Elizabeth passava no período das ligas. A gente conseguiu montar uma turma da EJA, né, mais de 35 alunas e alunos matriculados, né, e tem grupo de mulheres produzindo remédios alternativos, fitoterápicos, né, se organizando, grupos de jovens assumindo aquele espaço, se organizando para fazer um resgate cultural, né? E fazer resgate cultural também é fazer resgate da história, né? Então, nós, ano passado, conseguimos realizar o primeiro acampamento da juventude camponesa, né, do Estado, que é articulado pela Comissão Pastoral da Terra, junto com o Memorial das Ligas, né? Então, foram mais de 115 jovens fazendo memória, né, do processo de luta pela terra, no qual a gente usou uma metodologia de fazer um acampamento para que a gente pudesse rememorar ou viver aquilo que os nossos pais viveram, né, e alguns também viveram. Então, montamos barraca, tivemos que pegar bambu, fizemos a entrada na terra, né, passando pelo rio, enfim, foi um momento muito místico, né, mas também de muita energia, né, que conseguiu fazer com que a gente vivenciasse um pouco na prática aquilo que os nossos ancestrais, que os nossos pais, que nossas mães, né, que João Pedro, que Elizabeth, que Nego Fuba vivenciou um dia. Então, assim, é com essa responsabilidade, né, que a gente continua a luta, né, se apega à frase de Elizabeth Teixeira de continuidade, né, porque a gente acredita nisso e a gente sabe que o lugar do povo do campo é no campo. E estar no campo é ter qualidade de vida, né, e acesso também a políticas públicas que garantam, né, a continuidade nossa de produzir alimento, de ter uma educação de qualidade, de ter uma vida digna, né? É um pouco disso, Patrícia. Obrigada, Alane. Nossa, fantástica a sua fala. Assim, eu não me canso de ver você contar. E eu acho que a melhor maneira, gente, quem se interessar e quiser saber mais, é agendar uma visita. O Memorial recebe grupos lá, né, Alane? Depois passar. E, inclusive, isso que foi colocado da importância da gente ter apoios também externos para que esse espaço continue vivo ali, né? E eu ia até lembrar isso, fiquei lembrando que é um espaço que esse uso interessante, além da casa, dos documentos, essa riqueza histórica desse passeio que é possível fazer, essa preocupação de ser um espaço de luta do presente também, né? Eles construíram atrás ali um espaço onde tem a EJA, tem os cursos, tem as oficinas. Então, extremamente importante conhecer, ajudar e manter esses espaços vivos da memória. E fiquei aqui, enquanto você falava, pensando como tão presente ainda, como a luta no campo, ela sempre tão difícil no Brasil, né? Desde o momento que se decidiu aqui uma colônia de exportação, a gente foi fadado a séculos, né? De exclusão, de expropriação da terra, de uma maneira extremamente violenta, né? Quantos Pedros Teixeiras ainda vão ter que morrer, né? Não era só no passado, né, que se resolvia desse jeito o conflito no campo. A gente tem hoje uma volta, um crescimento, né? Um crescimento, porque nunca deixou de existir essa violência no campo no Brasil, é bom a gente lembrar sempre disso também, mas quantos Pedros Teixeiras ainda vão ter que morrer para que a gente tenha, e ter um campo mais justo é ter um país mais justo, né? Quem pensa que cidade e campo são universos que não se complementam está completamente enganado, né? Além do mínimo fundamental, que 70% da nossa alimentação vem desses camponeses, desses agricultores,
A gente tem toda uma questão da formação da sociedade que a gente quer ser, né, um dia, né, porque parece que a gente nunca chega lá. E enquanto a gente não resolver a questão fundiária, e aqui a gente relembra os outros palestrantes, essa questão da terra, que vai marcar todos esses grupos, né, indígenas, quilombolas, ciganos, agora também, que é aquela questão de se verem agora deixando de terem como o nomadismo como uma característica que vai delimitar o que eles são ali, essa briga por território, né, muito constante. E ficava pensando aqui, para quem quiser ver também, acho que vale a pena, além de ir no memorial, ajudar o memorial, assistir o filme que a Alane comentou, do Eduardo Coutinho, né, O Cabra Marcado para Morrer, que ele faz esse acompanhamento da Elizabeth Teixeira, como a Alane já esclareceu aqui lindamente para a gente. E eu ficava lembrando também tem o Francisco Julião, que acabou passando ali, que foi um advogado das ligas também, um filho de latifundiário, é bom lembrar também, que era deputado e vai apoiar os camponeses da Liga de forma gratuita para entrar na justiça, né, que vai ser o advogado. Ele escreve um livro também, para quem quiser, que chama Cambão. Cambão, na verdade, é um dos sistemas de exploração que existiam naquela época, que era você deixar o camponês plantar e cobrar dele dias de trabalho em troca, né. E é interessante essa coisa do camponês que você falou, do termo, né, eu fiquei lembrando, isso está é o Julião que conta também. Quando ela não surge como Ligas Camponesas, né? O nome era Associação Pecuária e Agrícola, não sei o que. Associação, na verdade, dos lavradores. Você lembra o nome? Isso, dos lavradores. Associação Agropecuária dos lavradores e das lavradores do campo, Sapé, alguma coisa, não me recordo agora, é muito grande o nome. Pois é, e a que surge primeiro lá no Galileia, também era esse outro nome, e na verdade não se tinha ainda essa ideia tão que eles vão considerar depois subversiva, né? Uma das funções dessa associação, quando ela se monta, era comprar caixão para as crianças. O índice de mortalidade infantil era uma coisa absurda, era de uma miséria, uma pobreza esse espaço da cana-de-açúcar, né? Canavieiro, ele foi muito cruel com o ser humano, né? E o Julião conta que foi um jornal reacionário que começou a chamar de ligas camponesas, justamente com a tentativa disso que a Alane falou, que a gente vivencia hoje de novo muito forte, né? De associar a coisas negativas do comunismo tão temido ali, de chamar de camponês, e o campesinato soube reverter isso, usar isso a favor como uma bandeira de luta. Somos camponeses, sim, né? E essa força da palavra camponês se constrói, né? E lembrava também daquela cena de Elizabeth Teixeira depois do assassinato, quando ela vai para a Uni. Ela é recebida na Uni, acho que na época é no Rio que ela vai, não lembro, mas que alguém pergunta para ela se ela acreditava em Deus. Aí ela fala que sim. Aí ele fala, vem no diabo. Ela falou, o diabo é o latifúndio, né? Não tem resposta para mim melhor, né? Uma definição ali da percepção dessa estrutura agrária violenta que a gente tem. Já tem gente fazendo pergunta, tem muita gente te elogiando aqui, agradecendo a sua fala. Antes de entrar nas perguntas, eu queria só dar um pulo para frente. Eu acho que a Alane já fez lindamente essa transição e essa importância da evolução histórica que vai desencadear nesses movimentos de reforma agrária, chamando a atenção que tem muita coisa para fazer, como a Alane falou mais de uma vez, a reforma agrária ainda não é a que a gente quer, né? Mas aí vamos pular um pouco para a questão, que você entrou um pouquinho dessa questão da agroecologia, Alane, queria que você falasse um pouco disso, né? Porque a gente sabe que a Alane é também feirante da Ecovárzea, né? Eu queria que você contasse o que é Ecovárzea, o que é esse projeto, e qual que é o significado da agroecologia para os camponeses hoje. E se puder, a gente entraria um pouco na pergunta da Rita, já eu acho que agroecologia e feminismo são coisas que estão conjuntas. E Rita tinha perguntado ali, Rita Santos, que ela diz que você fala que na sua fala a questão da participação ativa das mulheres parece que está sempre presente em diferentes momentos. Aí ela pede para você falar um pouco mais desse protagonismo feminino na luta camponesa. Eu acho que falando de agroecologia talvez já dê para falar um pouco da importância da mulher nessas lutas também. Depois, se quiser passar o link ou dizer o link para o memorial, para quem quiser agendar visitas, ajudar, comprar camiseta, o que for, aproveita aqui que a gente coloca na tela depois, tá? Tá certo. De fato, não tem como dissociar a luta das mulheres da agroecologia e do processo da luta pela terra. É impossível isso acontecer, porque a gente já vê isso com a Elizabeth Teixeira, né?
é uma de nossa inspiração, com Margarida Maria Alves, com Dandara, com tantas outras mulheres que foram protagonistas, né, mas que muitas vezes não é dado a devida visibilidade e a importância também, né? É, a agroecologia, ela tá lutar por um mundo justo é ser agroecológico, né? É um processo assim que vem sendo construído, né? E muita gente, cada um que vá criando, os teóricos, claro, criando os seus conceitos de o que é agroecologia. Mas aí eu vou trazer para aquilo que a gente defende, né? Muito mais para dar nossas experiências mesmo, o que de fato é para a gente agroecologia, né? E assim, com base nisso que eu falei, lutar por um mundo justo já é algo, né, que faz parte do processo agroecológico. Para a gente, lutar por agroecologia é lutar por qualidade de vida, né? E lutar por qualidade de vida é lutar contra tudo aquilo que oprime, que mata, né? Que explora a vida e as vidas, né? Seja a vida humana, seja a vida animal, né? Vegetal. Então, foi inspirado nisso, né, que também as lutas, e aí não foram as ligas, né, claro, baseado e inspirado numa memória das ligas, que surgiu também esse processo das lutas, né, e as lutas não só a luta pela terra, mas a luta pela continuidade na terra com qualidade de vida, né, e fazer isso, né, é, requer organização. Teve uma frase ontem que meu pai foi convidado para fazer uma fala numa turma de mestrado, aí ele me abriu dizendo assim, eu nunca tinha ouvido ele falar isso, né? Essa frase. Aí ele fez assim: homem, a gente antigamente executava o planejamento. Depois da luta pela terra, a gente era obrigado a planejar e executar. Então, dizer isso para um camponês que passou a vida toda trabalhando como boia fria, executando o que os patrões diziam, né, de uma forma muito dura, dizer isso a eles, que depois do processo de luta pela terra, era eles que iriam organizar os seus espaços de produção, não é fácil. Né? Muita gente criminaliza, muita gente critica os assentamentos da reforma agrária, muita gente diz que é inviável, mas quando a gente se detém a um determinado ponto, é, né? É de fato, porque tem muita gente que de fato sai do assentamento, vai-se embora, abandona tudo, vai. Mas se a gente for olhar para o contexto, a gente vai entender que os camponeses e as camponesas são vítimas, vítimas de uma estrutura violenta, né, de exploração, que explorou, inclusive, né, que tirou deles, inclusive, a autonomia de gerir o seu espaço de produção. Né? Então, como é que você exige de um agricultor que não recebeu educação, né, uma educação contextualizada, como é que você exige de um camponês que ele consiga entender que para produzir, ele passou a vida toda produzindo com agrotóxico, e depois que ele vai para a terra, para dizer a ele que não pode usar agrotóxico. Né? Então, assim, é um processo lento, é um processo dolorido, é um processo de desconstrução para poder reconstruir-se novamente, que não é de um dia para o outro. Hoje eu tive a oportunidade, né, e agradeço a Deus todos os dias por isso, porque de nascer num movimento de luta pela terra, né, de minhas raízes, né, virem de um processo de exploração, né, inclusive do dono da terra da Fazenda Antas, né, meus pais, e hoje, né, fui forjada, minha educação toda foi forjada dentro de um contexto de luta por direitos, né, de ocupar, de ousar, de não baixar a cabeça, de quando disserem que é isso, eu dizer, mas por que é isso? De questionar, né? Então, assim, hoje eu sou, né, estou me construindo como a pessoa que eu estou sendo a partir de toda uma relação, né, de apoio, de luta, dentro de um contexto de lutas, né, que surgiu desde o período das ligas. E aí, a Ecovárzea, né, que é um espaço hoje considerado, né, no estado da Paraíba, foi a primeira experiência de comercialização agroecológica de agricultores que, para romper a figura do atravessador, né, do processo de comercialização, agricultores que lutavam pela terra para produzir alimentos. E quando conseguiram a terra, tinha produção demais, produção em excesso.
E agora, o que é que vai fazer com essa produção? Né? Por isso a importância das políticas de permanência, né, que dê qualidade de vida ao povo no campo, porque quando a gente tem isso, né, contribui com os agricultores, dando acesso a espaço que possam comercializar. E a Ecovásia surge a partir da luta pela terra, com o excedente de produção na época, né? Tinha muita produção, então se tinha que procurar algum espaço para poder comercializar. Né? Então, com base nisso, os agricultores, junto com a Comissão Pastoral da Terra, com a Caritas Paraibana, com o mandato do Frei Anastácio, aí teve um papel bem importante com a UFPB, né? Iniciou-se um diálogo de comercialização. Iniciou primeiro lá em Mangabeira, que é um bairro, né, na época, que tinha muita gente, que hoje ainda tem, mas que circulava muito recurso, então, em parceria com a paróquia de lá, receber um espaço para guardar as barracas, para poder colocar as barracas lá e comercializar, e depois, com a ida de muitos professores da universidade, aí Paula Diz, professora Fátima, professora Emília, né, muitos professores, professor Xavier, foram lá e começou a chamar para fazer um diálogo na universidade, porque era papel também da universidade contribuir com os camponeses, né, e esse diálogo iniciou em 2002. Em 2001 começou as feiras, né? A feira lá em Mangabeira, e em 2002 a gente fez, e aí, no final de 2001 para 2002 a gente começou o diálogo com a UFPB. E em 2002 ainda, acho que foi 19 de novembro, 18 de novembro, a gente montou a primeira feira lá na UFPB, né? Mas sempre preocupados com a qualidade da alimentação, e aí foi preciso visitar outras experiências, e a gente defende a bandeira de que a gente sozinho, né, o povo do campo sozinho não consegue ir muito longe. Claro, a gente consegue garantir a nossa alimentação, a gente consegue garantir, nem toda, né, metade da nossa alimentação, a gente consegue garantir um processo organizativo legal, mas é extremamente necessário a relação campo-cidade, né? É extremamente, até as experiências, é preciso a gente sair para conhecer fora, para que a gente volte, né, mais preparado, inclusive com novas experiências para os espaços que a gente está inserido, né, no nosso campo. E foi assim que a gente conseguiu refletir, né, e a gente começou a entender que lutar pela agroecologia não era só produzir e comercializar sem o uso de agrotóxico, né, e também eliminando a figura do atravessador. Lutar pela agroecologia é refletir também os nossos comportamentos. Não que vai mudar de uma hora para outra, porque é rápido, é simples, de jeito nenhum. É a coisa mais difícil do mundo. Romper com os nossos vícios, né? Vícios alimentícios, de comportamento, né? De consumo, é muito difícil, porque a gente vai ter que lutar contra a gente mesmo e contra o sistema que está todo o tempo nos colocando, né, nos dizendo o que é que a gente tem que comer, o que é que a gente tem que beber, o que é que a gente tem que se vestir, enfim. Então, o que é que a gente tem que pensar. Então, é um processo contínuo de desconstrução, né, daquilo que é colocado pelos sistemas, pelas mídias televisivas, por um sistema alternativo, né, alternativo, mas que tem viabilidade, e que apresenta já hoje a viabilidade. A gente tem feiras que conseguem gerir, conseguem, né, passar por ano mais de 800 mil reais. Isso com 25 famílias. Então, é muito dinheiro, e isso em uma feira, né? Fora nas outras feiras agroecológicas. Então, assim, a gente começou a perceber que discutir agroecologia era discutir a participação das mulheres, porque a gente sabe que quem protagoniza a produção, né, de hortaliças, quem protagoniza a planta de feijão, quem protagoniza a fava, são as mulheres nos seus arredores de casa, né? Então, discutir isso e dar visibilidade à mulher, se a gente não fizer isso dentro de um processo agroecológico, não é agroecologia. Se a gente não discute uma família, né, que a gente percebe que uma mulher sofre violência, lá na feira, no ato da comercialização, a gente vê o olho dela roxo e a gente finge que não é nada, a gente finge que de fato foi ela que caiu e bateu a cara na porta ou no banheiro, a gente vai estar sendo cúmplice. Né? Então, como é que a gente defende um projeto de sociedade? Como é que a gente defende uma forma, né, harmônica de estar e viver no campo, se a gente não discute o papel da mulher e como é que ela está se sentindo?
né? Então, inclusive, eu sempre me dedico a discutir essas questões dentro da Ecovase, né? E uma vez dentro da Assembleia, a gente começou a discutir sobre isso, aí eu inclusive falei, se eu descubro alguma coisa desse tipo, eu meto a colher sim, porque isso também é responsabilidade minha. Eu cresci, nasci, cresci e me criei dentro desse processo. A Ecovácia vai fazer 20 anos. Então, assim, eu tenho 26, só 6 anos apenas. Então, assim, eu passei a minha vida dentro de um contexto que, se eu não zelar por ele, quem é que vai fazer isso? Né? Então, assim, se eu não discutir a participação, né, e a qualidade de vida das mulheres, se eu não discutir, né, que enquanto mulher jovem, que estou dentro desse contexto, se eu não discutir se o recurso que a mulher, e se você for lá na feira da Ecovase, 90% das barracas, quem está é as mulheres vendendo. Se você não for lá discutir se quando ela volta, aquele recurso que ela apurou da feira fica com ela, ou ela é obrigada a dar ao marido, o que, é que a gente vai fazer? Né? Então, assim, é extremamente importante, inclusive como coordenadora da Ecovase, a gente tem diversas mulheres que já contribuíram. Então, assim, não é fácil? Não é fácil. A gente está lidando com um sistema patriarcal pesado, né, de que é o homem que sempre tem que dar a linha. Então, tal que em suas falas sempre o eu prevalece, e não nós. Né? Então, assim, é muito difícil, é difícil para uma mulher jovem, né, ir de encontro a uma opinião masculina, de um homem já idoso, né, porque ele foi forjado no processo de educação de que era ele que, o que ele dissesse, pronto, e aí eu ouvi de uma menina, que ele viu crescer os cabelos, né, dizendo que discordar dele, diga só, isso é uma afronta, né, então, assim, é um processo duro, né? Um processo muito duro de construção, porque a gente às vezes fere, né? O nosso companheiro, uma pessoa que a gente respeita muito, mas porque a gente acredita numa causa, né? E essa causa é de ver e viver, né? No nosso bem comum, na casa comum, com qualidade de vida. E qualidade de vida é respeitar as outras pessoas como elas são. Né, as mulheres com suas especificidades, né, dizem que é sexo frágil. Porra, eita, desculpa, não existe isso, não existe, não tem nem lógica, porque a gente mostra diariamente a capacidade que nós temos de exercer tarefas que o homem nunca imaginaria em exercer. Né? O ato de parir, o ato de ter filho, já é um ato revolucionário, gente, a gente gera vida. Né? Tem uma frase de Rose Muraro que eu sou apaixonada por ela. Ela diz assim: educar um homem é educar um indivíduo, mas educar uma mulher é educar uma sociedade. É de fato. Se a gente for ver o processo educativo dos filhos, é a mulher que está lá na lida diariamente ensinando eles. Né? Se a gente for para as escolas e para os cursos de pedagogia, em sua maioria são mulheres. Né? Se a gente vai para o processo de educação alimentar, são as mulheres que estão lá na produção de alimentos, na produção de plantas medicinais, para poder levar para os seus filhos. Os homens, quando saem para o corte de cana, para poder arrumar um recurso extra para trazer para dentro de casa, é a mulher que cuida das galinhas, é a mulher que cuida das hortaliças, é a mulher que cuida das fruteiras. Né? Então, todo esse processo é educacional, né? E perpassa pela mulher. E discutir a agroecologia é discutir isso também. É discutir a participação das camponesas e dos camponeses na incidência municipal, cobrando as políticas de comercialização que valorizem a produção da agricultura familiar camponesa com base agroecológica. É discutir no município, né, a disponibilidade de técnicos que possam estar contribuindo com a produção dos agricultores e das agricultoras. Tudo isso faz parte dentro de um contexto agroecológico que não tem como dissociar, né? Não tem como dissociar incidência política municipal de agroecologia, porque se a gente não discute isso, como é que a gente permanece no campo? É extremamente necessário haver relação entre campo e cidade. Discutir campo e cidade, isso é o ato mais revolucionário que existe, que as ligas conseguiram. Né? Então, por que a gente não consegue? Porque tem toda uma estrutura educacional que diz que campo é atraso. Né? Tem todo que quem vive no campo não tem acesso a nada, quem vive no campo, né, não tem qualidade de vida, quem vive no campo só quem vive é os bichos, enfim,
As crianças crescem ouvindo isso. E aí o movimento da educação do campo, né, vem com esse papel de estar fomentando, desconstruindo isso que há, lutando por uma educação contextualizada no campo, né, que não seja uma educação urbanocêntrica, que quando a gente está no campo, quando a gente vai estudar, a gente estuda conteúdos da cidade. Como assim? Se a gente tem uma série de conteúdos, inclusive a nossa produção, o nosso contexto de luta, a gente tem um município, né, que foi muita luta, não foi fácil, para a gente conseguir incluir no calendário escolar a Semana das Ligas Camponesas. E a gente só conseguiu depois de muita pressão, depois de anos. E mesmo assim, a Semana das Ligas Camponesas é em julho. Todo o processo de luta do memorial, inclusive de denúncia de luta, é em abril e a Semana das Ligas é em julho. Mas que bom que existe, né? Que bom que a gente tem como minimamente ainda fazer um processo de sensibilização dos professores, dos alunos, né? Então, assim, a gente vem construindo ainda metodologias, né, que a gente possa... Como é que a gente vai trabalhar o tema das ligas com as criancinhas? Né? Porque é um tema muito forte ainda. Falar das ligas é muito pesado, a gente se emociona sempre quando fala, porque é de fato falar sobre perseguição, sobre vida, sobre morte, e não é tão romântico assim, né? Então, como é que a gente vai passar isso para as crianças? Eu fui convidada ano passado pela escola daqui da minha comunidade, que eu estudei nela, e a professora sempre me convida para a gente estar junto com as crianças. Eu sempre gosto de fazer trabalho com as crianças aqui na comunidade. Depois da pandemia, né, a gente parou, mas antes eu sempre me reunia com elas para toda quarta-feira de noite, para a gente estar fomentando, né, para ver se elas conhecem a história do assentamento, para ver se elas conhecem como foi o processo de luta, se elas sabem o que é a história da comunidade delas, da escola, do alimento. E assim, a professora, eu sempre tento dialogar com a escola, né, para não fazer algo distante. E a professora me chamou uma vez para trabalhar o tema das ligas. Eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Então, a gente conseguiu. Eu fiz a partir de dramatização, claro. Tive que não falar, né, algumas questões, porque é muito forte, mas a gente conseguiu e foi muito bom. Inclusive, levamos ela para o memorial. Mas é isso, acho que discutir produção e comercialização não é distante da gente construir ou discutir também a memória, né, a história do povo do campo. Então, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Falar sobre agroecologia é falar da participação das mulheres, é dar visibilidade às mulheres, é denunciar as violências, né, é fazer a divisão justa do trabalho. Isso acontece 100% de jeito nenhum, mas a gente tem que ir tentando, né, melhorar a cada momento e construir o melhor espaço, né, os espaços do campo de uma forma mais harmoniosa e mais agroecológica possível. Ela, obrigada. Acho que acabou já respondendo. Tinha uma pergunta da Rosana Frutuoso, que é lá de Campina Grande, perguntando sobre como é que trabalhava a questão da desigualdade de gênero, né? Na ONG, acho que a Elaine acabou já, né, Rosana, meio que respondendo aqui sua pergunta. Aí já tem mais duas perguntas aqui do Everton Elias, mas antes de entrar nele, eu vou só para a gente fechar aqui a fala principal, só para você falar um pouco como é que ficou a situação dos camponeses nesse tempo de Covid, da Covid-19, que ponto isso alterou, teve a questão da proibição das feiras, como é que está essa situação, só um pouquinho, depois eu já vou para as suas perguntas, tá? Durante esse processo de pandemia, né, acho que foi tudo muito novo, não só para nós, mas eu acho que para todo mundo, né, todo o mundo, houve a necessidade de se reinventar. E aí a gente traz um pouco da discussão sobre a participação da juventude nos espaços e na continuidade do campesinato, né? E assim, vem de um processo, de um contexto histórico, a negação que é dita, né, dos filhos dos camponeses pela continuidade na terra. Mas por que isso acontece, né? Isso não é refletido.
E assim, com a Ecovase, a gente conseguiu dialogar com alguns filhos e filhas, né, para ver, inclusive, o porquê que isso acontece. E muitos diziam, não, mas é porque meu pai não me dá oportunidade, meu pai não acredita em mim, não, acha que o que eu falo, né, não é o certo. E, de fato, isso acontece, mas a gente compreende também o limite, né, da educação de alguns pais. Mas o momento atual, né, isso, o que é que isso tem a ver com o momento atual de pandemia? Exigiu dos pais a participação e a valorização de seus filhos camponeses, né? Então, o filho que antes só queria estar no celular, hoje ele está no celular resolvendo alguma coisa com relação à comercialização. E foi isso que aconteceu. No campo hoje, muita gente está fazendo entrega, né? Mas eu acho que isso dá abertura também a gente fazer uma discussão bem ampla, que não vem ao caso no momento, depois a gente dialoga depois, quem sabe, sobre isso. Mas né, com base nesse momento, a saída, né, foi a comercialização virtual. Temos dificuldades com internet, temos dificuldades com aparelhos, né? Mas a gente conseguiu, em parceria com a universidade, né, montar um site de início, né? A gente não sabia como se comportar ainda, porque tudo muito novo, né? Criar cesta, montar cesta, entregar cesta, dia de hoje, é pesado. Pegar produto no lote do agricultor para trazer para um determinado espaço, que tivesse é, ventilação, né? Que desse uma garantia também dos agricultores e dos filhos agricultores para estarem montando as cestas, tudo isso é um processo contínuo, né, de busca. E foi assim que a gente conseguiu. Em parceria com a universidade, a gente conseguiu montar um site de comercialização, né, e dispôs dos produtos nossos de forma virtual. Então, a gente coloca como loja, né, porque é um site, uma loja agroecológica, mas a gente tem essa preocupação, né, de estar contemplando todas as agricultoras, todos os agricultores, para poderem estar nesse período do Covid, tendo minimamente seus produtos comercializados. Mas aí também, esse período do Covid, né, fez com que muitas pessoas voltassem para o campo e produzisse mais. A gente estava tendo muito, mas muito êxodo, muitos jovens, muitas famílias saindo do campo, devido, enfim, querendo um outro conforto, né, por toda uma questão estrutural, e que nesse período voltou, né, voltou para fomentar a agricultura, voltou para praticar quem não praticava, né, voltou porque a qualidade de vida no campo, inclusive nesse momento de pandemia, não se compara a quem está na cidade. A segurança que nós temos aqui é muito maior do que quem está na cidade. Então, tipo aqui na comunidade, no assentamento do Padre Gino, a quantidade de produção que você vê quando você chega aqui é lindo, é lindo. Então, assim, eu não tinha visto isso ainda, desse tempo todinho que eu estou aqui. Então, o Covid fez com que a gente ficasse mais em casa, né? Então, ficar em casa é também dedicar-se à produção. E quando você se dedica, né, aumenta ainda mais a quantidade de produção. Alimento para a gente se alimentar e alimentar os vizinhos tem de sobra. E aí é extremamente importante a presença agora dos municípios e do Estado na política de comercialização, porque também tem muita gente na cidade passando fome, né? Então, como é que a gente vai estar levando esses alimentos de qualidade para as pessoas que estão passando fome na cidade, né? Porque doação a gente faz, mas o agricultor e a agricultora, o camponês e a camponesa precisa também de recurso para que possa comprar outros alimentos. E o povo aceitar sem dinheiro, o povo da cidade está sem dinheiro. Então, é papel do Estado comprar alimentos de qualidade para levar para quem mais precisa, que é o povo da cidade, principalmente das periferias, né, que estão vivendo um momento muito triste e até passando fome, né? Obrigada, Lani. Eu até queria tocar em mais assuntos, mas a gente não vai ter tempo, está chegando mais perguntas para a gente passar um pouco a voz também para o pessoal que está assistindo a gente. Mas realmente essa questão do PAA, depois até quero que a gente converse sobre isso, porque é uma pena mesmo não estar tendo política séria, né, num momento desse. E eu não tinha essa coisa dessa mudança de geração que está acontecendo, é bem interessante pensar, né, como isso vai ser
mais para frente, né? Quem sabe seja uma oportunidade dessas pessoas perceberem e valorizarem mais o campo agora, né? Vamos ver, mas eu não tinha imaginado isso, não. Vamos passar para as perguntas. A gente tem, além de sempre tem alguém parabenizando, agradecendo, o Vitor Martins falando da contribuição maravilhosa que você está fazendo. Everton Elias pergunta, ele faz duas perguntas, na verdade eu vou fazer as duas de uma vez. Como é que você vê a participação dos camponeses nas eleições municipais? E ele pergunta como é que foi a experiência da Semana das Ligas Camponesas, um pouco. Você já falou um pouquinho da tua experiência na tua ida na escola, mas talvez tiver mais alguma coisa que possa juntar a isso. Acho que responde essas duas, depois eu faço, ou quer que eu já faça todas que tem aqui? Tem mais uma só. Faz as três de uma vez? Então, tem também a pergunta, que eu não sei o nome da pessoa, porque está como laboratório, Laboa da UFPB, acho que você deve saber quem é. Sei. Ele pergunta, ou ela, não sei, como é que os agricultores, né, e as agricultoras receberam o site da comercialização. Então, seriam essas três, a questão dos camponeses nas eleições, a experiência da Semana das Ligas e essa questão do site, como é que tem sido para as agricultoras e agricultores trabalhar com esse modelo. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, aproveite agora no site, tá bom? Pelo chat. Primeiro dizer que, desde as ligas, né, Elizabeth foi pré-candidata a deputada estadual, né, o Julião, ele era deputado, então, assim, há uma necessidade muito grande na política, se ter representação do campo, né, e pouco a gente vê isso, né, pouco mesmo a gente vê camponeses se disponibilizando para enfrentar essa barra, né, porque, assim, como a gente está vivendo hoje, falar de política é peso, mas, assim, é extremamente necessário, né, a gente ocupar também esses espaços, porque há um descrédulo muito grande da nossa sociedade sobre a política, sobre o que é política, né, sobre o que é política partidária, sobre o que é política pública, né, então, assim, é preciso fortalecer o processo de informação. Primeiro, preciso fortalecer o processo de formação e educação para que as pessoas saibam que, de fato, é política, né, para que eles entendam a importância que tem, né, essa ferramenta que nosso povo tem. Os camponeses e as camponesas sempre tiveram pessoas que falam por nós. Às vezes são pessoas que se sensibilizam, às vezes são pessoas que não têm relação nenhuma, mas para conseguir voto, dizem, não, eu vou defender a causa do campo, eu vou melhorar as estradas, é como se fosse só isso. Eu vou defender uma escola, eu vou, olha, homem, é tanta promessa, mas enfim, vou fazer uma praça. E não compreende a dimensão, né, que o campesinato tem. Falar sobre campo no sistema político partidário mexer, né, mexer com as maiores oligarquias que sempre tiveram, bater de frente com os latifundiários, porque são seus filhos que estão hoje representando nos municípios. Né? Nacionalmente, a gente tem a bancada ruralista com mais de 250. É muita coisa. Veja lá quantos camponeses tem. Veja lá quantas pessoas de periferia que tem. Quantas mulheres negras se tem. É minoria. Né? Então, assim, se faz extremamente necessário e urgente a nossa participação também nesses espaços. Né? Porque é preciso que nós mesmos falemos, né, da gente. É preciso que a gente diga, né, o que de fato nos representa, é preciso que a gente diga o que de fato a gente precisa. Não é uma política assistencialista que chega lá, faz as estradas e acha que a gente... Não, é isso mesmo, tá bom demais, é o contrário. Né? Fomentar a comunidade e aí lutar junto, não é um vereador, não é um prefeito que vai ter o mérito de dizer, não foi eu que fiz. De jeito nenhum. É a comunidade que vai lá e luta. É por isso que é extremamente necessário a gente fomentar primeiro, né, claro, não é de uma hora para outra, mas o processo educativo e de formação do nosso povo. Nosso povo é muito pobre de formação, de educação. É uma educação que não consegue enxergar além daquilo que se vê.
né? Então, isso cabe para a política, mas também para outras questões, né? Muita gente, né, principalmente no campo, ainda serve de curral eleitoral, né? Então, e isso é refletir a agroecologia, viu? Refletir isso, né? Dialogar isso com o nosso povo é fazer agroecologia, fazer com que uma pessoa desperte, assim, só acenda uma luzinha quando ele reflete assim, mas só porque a pessoa ajeitou a estrada, eu tenho que votar nele, mas isso não é dever? Se uma pessoa que antes votava por conta da estrada refletir sobre isso, gente, isso já é um sonho. Porque aquele voto, né, aquela pessoa já não vai mais se comportar da mesma forma que se comportava em outros tempos. Né? Então, assim, há uma relação extremamente necessária entre campo, né, e também essa questão das políticas. E com relação a outra pergunta, né, da Semana das Ligas, nós tivemos uma experiência aqui em Sapé, né, que concluiu, inclusive, final do mês passado, belíssima. Nós tivemos noites, né, foi uma semana de formação, né, virtual, porém foi feito um planejamento, né, a Prefeitura Municipal de Sapé, junto com a Secretaria de Educação, junto com o Memorial das Ligas, né, construiu um planejamento para se trabalhar com os professores, né, e as pessoas que pudessem participar, claro, sobre as ligas. Então, foi convidada a Juliana, foi convidado o Memorial, foi convidado pessoas da comunidade, foi convidada pessoas que vivenciaram, né? Então, assim, foi um momento riquíssimo de discussão em que as professoras puderam perceber, né, sobre a carência que o município tem de se discutir sobre a educação, né, contextualizada do município, de se discutir sobre a história do município, né, e discutir sobre a história do município é discutir sobre as ligas, né? Então, assim, inclusive teve um depoimento de uma professora que depois de toda a semana ela disse: agora eu me preocupo, né, com o que eu vou deixar como educadora. Então, assim, a gente consegue sensibilizar as outras pessoas, né? As pessoas conseguem entender que é papel nosso discutir as ligas, discutir as políticas, discutir, né, todo o processo de garantia de permanência do povo no campo dentro das escolas. Fazendo isso, aí a gente vai ter uma sociedade, né, um povo do campo consciente, que consiga refletir minimamente aquilo que chega para ele, né, de forma fácil. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai na luta, né, com os parceiros, com os colaboradores, com as pessoas que se solidarizam, né, com a causa. Com relação ao site, é um avanço muito grande. O site, para a gente, é algo que o que a gente nunca imaginou está acontecendo. Primeiro que a gente, de início, achávamos que esse site era para ser para divulgação de nossas tarefas, do que a gente fazia, né? Para que o povo de fora visse que a gente faz. E faz não é pouca coisa, não, faz muita coisa, né? Mas que com a pandemia nos obrigou a mudar um pouco, né, esse rumo do site de início. Então, em parceria com a universidade, com o professor Fernando, né, ele colocou aí, com as meninas, a gente conseguiu montar esse site e garantir a comercialização, né, dos agricultores. Então, foram mais de 10 mil itens vendidos, né? Então, assim, isso é muita coisa, né? E que reflete diretamente, né, na qualidade de vida do povo do campo, que reflete na continuidade das famílias na terra produzindo, né? Então, isso reflete em muitas coisas. Então, uma ação, ela reflete em diversas outras ações que permitem, né, a gente que está no campo gostar ainda mais, amar ainda mais, querer ainda mais permanecer na terra, né, vivendo, sendo iluminado pela história, pela memória, né, e sendo impulsionado a partir dela a continuar a luta que João Pedro, que Elizabeth, que Nego Fuba, que Pedro Fazendeiro, que tantos outros, né, que Ivanildo, né, iniciaram, mas que tiveram sua vida ceifada, mas que a gente garante porque que Margarida Maria Alves, que seus sangue foram sementes, né? Então, que essa semente possa nascer outra, germinar, né, e multiplicar cada vez mais esse desejo de luta.
Alane, ouvindo você, a gente não tem dúvida que já germinou muita coisa de lá, você pode ter certeza. Para fechar, para a gente fechando, tem mais duas perguntas aqui. Uma é do Miguel Alves, ele pergunta a avaliação que você faz das políticas agrícolas do governo municipal em relação ao campo, aí em Sapé. E o professor Fernando, agora eu localizei que é você, Fernando do Laboratório, lembrou que tem só 2 meses de site, né? O site está muito bem montado, aliás, né? Eu andei olhando ele também. Parabéns ao projeto. E tem mais uma pergunta que é do Ian Santos. Na verdade, ele já tinha perguntado isso antes, eu acabei esquecendo, né, Ian? Porque a gente acabou falando do memorial, eu falei para visitar, mas é verdade. Ele pergunta como é que está durante a pandemia, se já está podendo visitar, ou se estão pensando em fazer algumas atividades virtuais do memorial, Ótimo. talvez dê uma ideia, né? Não sei se já tem, mas o Ian já perguntando sobre isso, Alana. Então, mais essas duas para a gente começar a se despedir aqui. Primeiro que no município, acho que não só no município, mas no estado, né, a gente vive estar no campo e lutar por políticas no campo, políticas agrícolas, é uma disputa, né? Porque a gente está falando, eu estou na condição de camponesa da reforma agrária, e dentro do campo a gente tem diversas categorias, né? E inclusive os latifundiários, infelizmente. E aí, quem ocupa as políticas, ou a política, né, a política partidária hoje, os governos hoje, em sua maioria, são netos, são bisnetos, são filhos de grandes latifundiários. E a tendência sempre é beneficiar aqueles, né, claro, que estão no poder, que têm uma história, né, como o grupo da Várzea, como alguns donos de usina, como alguns grandes proprietários, enfim, porque a nossa justiça, ela não é tendenciosa de jeito nenhum. Porque os nossos governos, ele não é tendencioso de jeito nenhum. Então, no município, a gente também vive uma disputa, né? Então, assim, a gente vive num município em que o povo, né, foi foi arrancado do povo o entendimento sobre campesinato, sobre campo, né? Que a gente teve um movimento no campo que fez com que os camponeses tivessem medo de falar que é camponês. Então, começando daí, né, isso interfere diretamente no posicionamento do nosso povo nas políticas. Por quê? Então, se eu não sou camponês, então é só o prefeito ou o vereador que vai dizer o que vai vir, porque eles que são filhos dos proprietários, eles que são os netos, então eles sabem o que tem que vir. Né? Então, assim, começando daí, né, há uma dificuldade de diálogo, né, com o nosso povo, e aí, claro, a gente já vem melhorando isso a partir da luta pela terra, com os movimentos sociais, com os sindicatos, com os conselhos, né, então, vem discutindo isso para ver, né, e para conseguir as políticas de permanência na terra. E as políticas de permanência na terra é a de comercialização, a de saúde pública, né, a de educação. E fazer isso no governo tá diretamente em disputa, né? Porque você está lidando com agricultores camponeses, né, da agricultura familiar camponesa, com os proprietários de médio e grande porte. Né? Então, assim, é um momento de disputa. E dentro dos conselhos é extremamente necessário que a gente dialogue, que a gente diga, que a gente tem que vir as políticas agrícolas para a gente também, porque nós temos direito. Só que aí a gente vai lidar com uma estrutura, né, viciada, né, em dar uma coisinha e pronto, já se atenta. Então, se deu, é como se desse uma chupeta, né, no cala-boca. Se deu hora às máquinas, então o povo camponês não pode falar. Se tiver edital PA ou edital PENAI, o povo camponês não pode falar, não pode querer mais outras coisas, porque já acha que é querer demais, é querer ter direito demais. Então, assim, a gente entende, né, que é um processo frágil de formação do nosso povo, inclusive dessas pessoas que assumem, né, porque recebem uma educação de que o campo tem que receber migalhas. E quando vê o povo do campo se mobilizando, querendo mais, é porque está começando novamente o mesmo processo que aconteceu na época das ligas, né? O povo está se mobilizando, o povo está querendo seus direitos. Então, o que puder fazer para cortar isso, faz, né? E aí, isso é cooptando, pegando o povo, dando emprego, pegando o povo, botando não sei aonde, fazendo, enfim, é cooptar.
né? Então, é extremamente, né, necessário que nós, camponesas e camponeses, esteja atento, né, atento a essas questões, participando, incidindo diretamente no município, para que a gente cobre o que de fato é de direito. É direito, é direito, é dever do município e direito nosso. Então, direito não é dado como favor, não. Direito é direito, tem que ser dado mesmo, porque é direito nosso. Direito não pode ser trocado de jeito nenhum. É claro, vão achar ruim? Vão achar ruim, né? Porque é uma estrutura que as pessoas confundem relação às vezes, de amizade, confundem outro tipo de relação, digo isso, no município, né? Por uma relação que é de direito que a classe camponesa tem que cobrar. Então, assim, é extremamente necessário que o nosso povo tenha representação, né, no município. E aí, se não tiver, tem que participar dos espaços que cobre do município políticas que garantam e que dê a condição do povo viver no campo e viver com qualidade. Era essa, Patrícia, as perguntas? Isso, tinha só a do Ian também perguntando se vai funcionar, se tem alguma proposta de alguma coisa virtual também do memorial para que ele seja mais divulgado, como é que tá? Ótima essa pergunta, inclusive eu tinha esquecido de falar, né? Porque, assim, esse período de pandemia exigiu da gente também, enquanto memorial, alguns comportamentos, né? Inclusive de cuidados, de, com os próprios camponeses e camponesas, a gente sabe que os mais vulneráveis, né, somos nós que não temos acesso a uma saúde de qualidade, que não temos acesso, né, a medicação gratuita, tem que comprar e é muito caro, enfim. Durante esse período de pandemia, né, o memorial definiu por fechar as atividades presenciais, né, mantém, claro, a produção, a produção dos produtos agroecológicos, né, lá no memorial, mas atividades que aglomerem gente, a gente parou, né, porém, lá a gente tem uma dificuldade porque no memorial é ruim de área, né, então, assim, para a internet também a gente tem algumas dificuldades, mas a gente está montando um esquema, né, de fazer as apresentações do memorial de forma online. Inclusive, a gente vai fazer um momento de lançamento, né, da visitação online do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Estamos elaborando o vídeo para poder fazer algo bem assim, que dê para apresentar, mas também para quem ouça, né, e compreenda um pouco esse processo desse contexto todo de luta, né, da memória das ligas e das lutas atuais, né? E também a gente está tendo diversas parcerias nesse momento, né? As lives, a gente já participou de um pouquinho de live, contribuindo e falando um pouco sobre o memorial, né? Apresentando um pouco do memorial. E a gente faz parte do Memorial das Ligas, conseguiu fazer parte da Rebralume, que é a Rede Brasileira de Lugares de Memória, e da RESLAC, que é a Rede Latino-Americana e Caribenha de Sítios de Memória, e também da Coalizão, que é a Rede Mundial. É o primeiro memorial, o primeiro lugar de memória do Nordeste, né, e da RESLAC, que fale sobre o campo nessas redes. Então, assim, é extremamente importante que a gente esteja ocupando esses espaços, porque o campo existe, o campo também tem lugar de memória. E a gente vai fazer na página do memorial do, do Núcleo de Memória, no Facebook e no YouTube, a gente vai fazer uma rodada conhecendo os lugares de memória. E a partir de 13 de agosto, a gente vai estar divulgando no site do Memorial das Ligas, que é Memorial das Ligas Camponesas. É, é o site, né? Então, a gente vai estar divulgando nele o dia que a gente vai estar transmitindo pelo YouTube, né? Primeiro, a gente vai disponibilizar o vídeo, 45 minutos do vídeo do memorial, apresentando todo o contexto, né, da memória, né, da história e dessa parte da produção, de continuidade das lutas, e depois a gente vai fazer uma live ao vivo de perguntas e respostas, né, para as pessoas que se interessarem a conhecer, e a ideia é ficar mantendo, né, mesmo a gente sabendo que está havendo muita flexibilização, mas a gente não concorda porque a gente sabe que os casos só aumentam, a precariedade, né, do Sistema Único de Saúde também só aumenta,
e o nosso campo não pode, né, ser vítima por responsabilidade nossa, a gente que sabe muito bem como é que isso funciona. Então, a gente tem que se precaver, né, e na medida desse tempo a gente vai estar realizando, né, disponibilizando vídeos, lives, para que as pessoas possam estar próximas, mesmo distante, próximas do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Mas que assim que a gente for reabrir, né, que chegar uma vacina, a gente convida todas e todos a irem nos visitar e a beber um pouco mais dessa fonte para que a gente se sinta impulsionados e impulsionadas a continuar a luta. Obrigada, Elaine. Por acaso os kits ainda estão sendo vendidos, enviados ou parou? Porque eles têm, para quem quiser ajudar também, eles tinham uns kits com essa camiseta, a Lani está até com uma, tinha a sacolinha e um livro da Elizabeth Teixeira, que eu não sei se para eles como é que aparece. Ainda tem os kits ou está parado isso no momento também? Quem quiser ajudar, faz o quê, Elaine? Sim, nós disponibilizamos, porque assim, como o memorial, né, a gente vive de colaboração, é uma ONG, né, que não tem fim lucrativo. Aí, de início, acho que em 2015, nós abrimos uma campanha de arrecadação, né, de recurso e tal, para que a gente pudesse construir um espaço. Só utilizava do espaço da casa. Porém, a gente entendia que a casa era um lugar de memória para ser mantido, né? Quem chegasse lá. E os espaços de formação da juventude camponesa, dos camponeses e das camponesas, ser nesse espaço. E, assim, com muita parceria com os professores da universidade, né? Genaro, Toninho, João Fragoso, a irmã Marlene. Olha, foi uma dedicação de Bárbara, Emília, enfim, de uma série de pessoas que se dedicaram para fazer essa campanha, né? E assim, a gente recebe doações e comercializa, e a gente não comercializa, a gente troca, né, os nossos livros, né, que as pessoas produzem, fazem doação para o memorial, para que o memorial possa passar e, em troca, receba alguma ajuda de custo para que mantenha as atividades, né, no memorial. Então, nós tínhamos o kit, né, que era uma camisa do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, uma bolsa, não sei se dá para ver, mas uma bolsa daquela dali, e um copo, uma caneca do memorial e um livro de Elizabeth Teixeira, Mulher Marcada para Viver. E a gente fazia essa troca, né? A pessoa passava para a gente uma doação de R$ 100 e, em troca, ela recebia esse kit. Porém, os kits esgotaram, a gente está no processo de construção de novos materiais, por conta da pandemia deu uma parada, né? O pessoal parou de produzir, mas a ideia é que a gente mantenha, né, a produção desses kits e também a troca, né, individual desses itens. A gente tem lá ainda as sacolas, essas sacolas aí, que a gente pede uma colaboração, né, de R$ 20 e, em troca, ela recebe a sacola do Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. As camisas, a gente já vai receber uma segunda leva, né, porque as primeiras também já acabaram, mas aí com a pandemia deu uma parada. Mas a gente também comercializava, trocava elas, né, no valor de R$ 25 e R$ 30, e a pessoa passava para a gente essa colaboração e, em troca, recebia a camisa do memorial. Tá certo, Alane. Alane, ficaram até algumas perguntas, vou pedir desculpa, porque o tempo não vai ser possível. Teve gente pedindo seu contato, eu não sei se pode ser pela Ecovárzea ou pelo Face, daí que você já passou, se você gostaria de deixar o contato pessoal, não sei o que você preferia, Alane. Qual seria a forma de te localizar? No caso, foi, acho que Ana Margarida, que pergunta como faz para entrar em contato com você. Eu vou pedir para colocar aqui. O Everton vai colocar o número do memorial no comentário, Tá. pode ser? Pode ser, ótimo. Ou se Porque tiver um aí, e-mail também, né? pronto, aí ele coloca o contato do meu e do memorial, porque aí faz isso de forma, né, melhor, para ir até para ter contato. Porque, para mim, aqui a minha tela está travada. Eita. Mas
Super tranquilo, falei do mesmo jeito, sem problema Não, nenhum. aqui, pelo menos é que eu também não estou vendo pelo YouTube, a gente está em outra plataforma, né? Mas para mim foi ótimo, foi muita sorte quando a gente testou hoje, para quem está assistindo, caiu umas 3 vezes, né? Mas no final deu tudo certo, não caiu. Alane, agradeço muito, muito, muito a sua fala. Eu acho que a gente tem que divulgar o máximo possível esse trabalho imenso e importantíssimo que vocês fazem. É sempre um prazer te ouvir, aprender com vocês e poder estar, cada um tem seu papel na luta, né? Nessas 4 palestras, quem acompanha as 4 sistemas estão sempre por trás, né? Além da questão da terra, do território, a questão do lugar de fala, do direito de fala, né? Para a gente repensar as parcerias também, né? Universidade e campo, tudo isso, de quem é o local, né? Acho que a perspectiva, a nossa ideia quando a gente montou esse curso foi justamente tentar inverter um pouco isso, né? Ao invés da gente se colocar no lugar de fala, a gente colocar, ajudar nessa visibilidade, né, de aprender com vocês, mas de ouvir mais do que falar, né, e foi fantástica a sua apresentação, obrigada. Esse link vai ficar disponível no canal da professora Maria Helena, que a gente agradece que disponibilizou para a gente o link. Queria agradecer muito aqui, em nome de todas as outras professoras e representantes de comunidades que tiveram aqui, o aluno Humberto Bismarck, que sem ele isso aqui não ocorreria, ele tem feito esse trabalho voluntário de estar com a gente e fazer a transmissão, que a gente seria incapaz de fazer sem uso tecnológico, né? As gerações também na academia têm sido solidárias, né, entre docentes e alunos para aprender a agir nesse mundo diferente, não muito novo, né, eu não acho nada novo, né, só tem mais do pior, né, do velho, ficando transparente nesse momento, né, infelizmente. Mas, Humberto, muito obrigada pela parceria. A gente encerra aqui hoje, então, o curso de comunidades tradicionais e rurais. Alane, fique à vontade se quiser falar mais alguma coisa. Muito, muito obrigada. É só agradecer mesmo, dizer que a gente está disponível para estar contribuindo, né? E dizer que a construção ela é lenta, né? Na busca de um sonho que nós temos, né? Que é o que a gente chama de um sonho utópico, mas que ele é possível e que já acontece em alguns espaços, né? É isso, é construção aos poucos, diariamente, é com desafios, é com opiniões contrárias, né, que a gente constrói o novo e o melhor. Né? E agradecer, a gente está disponível para estar contribuindo, né, com as pessoas. Se o nosso processo de formação foi coletivo, é nosso dever também multiplicar o nosso saber. Então, a gente agradece. Obrigada, gente. Pessoal, um bom dia a todos. O Everton acabou de colocar no chat o endereço do Facebook, que é MLLC Campesinato. O Humberto já está colocando aqui na tela para vocês. Então, entrem em contato, acompanhem. Boa sorte para todo mundo nessa pandemia, que a gente saia mais forte e aprenda alguma coisa de melhor, quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigada, Alane. Que precisar. Por nada, Patrícia. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.